Olá para você que nos acompanha aqui pela Cabo Frio TV e as nossas outras redes que transmitem o nosso programa REC Plus Entrevista. Gente, estou retornando hoje com muito prazer, tá? Para essa casa. Fiquei de licença por 10 meses, né? Por conta do meu bebê. E hoje, gente, eu precisei trazer para vocês uma temática que envolvesse, lógico, criança. Tô voltando, né, gente? Tô voltando depois da licença dele. Então, eu precisei convidar uma pessoa muito especial que entrou na minha vida, né, nesse período em que o Gael nasceu. E aí ele precisou de uma pessoa para cuidar dele. Um especialista. Uma pessoa que, além de ter a especialidade médica de pediatria e as várias outras especialidades que ela tem, que eu vou deixar que ela mesma diga, ela tem uma especialidade que, aliás, é um dom, que é cuidar com amor. E ela vem cuidando do Gael com muito amor, né, nesse período, nesses 10 meses. E eu precisei convidá-la para vir aqui hoje falar com a gente um pouquinho sobre uma temática mega importante, que é o retorno das aulas, como nós podemos proteger as nossas crianças, né, tanto a escola quanto os pais. Então vou dar aqui as boas-vindas à doutora Juliana Ligori. Obrigada, fico muito feliz e grata pela sua gentileza em me convidar. Sempre convidado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando ao vivo pelo Instagram do Gael, Gael Model Oficial. Se você ainda não segue, segue aí, tá? E acompanha aqui com a gente. Doutora, já vou começar, né, te fazendo uma pergunta que não estava no roteiro. Aliás, as pessoas que me conhecem sabem que eu não faço roteiro. Imagina. Então, eu não faço roteiro. Porque eu acho que o roteiro dá uma engessada, né? Sim. Mas eu preciso te perguntar de onde vem esse dom. Bom, na verdade, assim, é um dom que eu acho que realmente a gente já vem com ele, né? Porque é uma paixão, né? Você, quando opta pela pediatria, realmente você não tem dúvida. E é uma coisa que intrigante, uma coisa que apaixona e você vê resultados. E é uma alegria você ver resultados. Então, acho que é por aí, por você ter respostas, né? Porque a criança, você vê a evolução, é uma grande alegria, é um prazer, é uma vitória. Eu acho que vem por aí. Que bom que essa vitória chegou até nós, né? Porque ter encontrado você realmente foi um achado, porque realmente é uma pessoa muito especial nas nossas vidas. Na minha vida, na do Gael, tenho certeza que na vida de tantas outras pessoas, porque não me surpreendeu, tá? Mas muitas pessoas, quando nós lançamos lá que você estaria no programa, falaram, gente, a melhor, a maravilhosa, ela cuidou do meu filho até 14, Então, assim, isso é muito bom. É muito bom, né? Porque o pediatra, ele tem história para contar. Né? O pediatra, ele acompanha do nascimento até a fase adulta. E depois a gente começa a colher os frutos, né? Que são os filhos dos nossos pacientes. Então hoje, você fica falando com alegria. Falo sim, eu não me importo de, tem muitos anos já na estrada, mas é uma realização. Então, assim, cada um a gente lembra da fase do pequenininho e o prazer de ver o que ele se tornou, né? O profissional que construiu uma família. Então, isso é muito gratificante. Eu não vejo uma outra profissão que consiga acompanhar um período tão grande da vida de uma pessoa, né? E participando, que a gente passa a sentir, né, parte dessa família. Então, isso é muito bom. E eu fico grata, né, por agora ter você também na minha vida. Não só eu participando da sua, mas poder cuidar do seu filhinho também. Ai, que bom. E sempre será assim. Bom, deixa eu ir, gente. Obrigada a todos que mandaram. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram do Gael. Obrigada a todos os que mandaram perguntas. Infelizmente, não será possível responder a todas, tá? Porque foram muitas. Mas a gente selecionou as que não estavam muito parecidas, né? Houve uma seleção lá da nossa equipe da REC Plus Produções e enviaram pra gente, e a gente tá aqui com essas perguntas para fazer hoje, né, para a doutora Juliana. A primeira pergunta já de cara já demonstra aí uma preocupação que eu acho que é de todos, né? Sim. Meu filho não fica de máscara, ele tem 4 anos. A escola tem chamado minha atenção, mas não sei o que fazer. Na verdade, assim, dentre as maiores preocupações, né, porque como é uma doença que através, né, do contato respiratório, você está expondo a criança a tudo sem máscara,
né, não é uma coisa saudável. Então, se é uma criança pequena que não aceita a máscara, eu acho que, assim, temporariamente, como a gente está evoluindo na questão da vacinação, né, como é uma doença que agora está começando a dar um sinal, que já está começando a ter um controle, acredito que possa aguardar, porque com o passar do tempo, com certeza ele vai passar a aceitar, ou quem sabe teremos uma boa notícia para um próximo ano, com uma vacinação em massa e a gente possa estar eliminando, né, o uso da máscara. Mas inicialmente é uma coisa que a gente não deve permitir ainda, que tenha contato, né, principalmente em outro ambiente, com mais pessoas, com mais crianças, sem o uso da máscara. Aí realmente é uma situação que pode colocar em risco. As pessoas que acompanharam pelo Instagram do Gael viram que eu fiz uma brincadeira lá, né? A minha mãe trabalha fazendo máscaras e ela fez uma máscara para o Gael. Então, assim, eu postei, fiz uma foto dele com a máscara, mas justifiquei, né, que foi só naquele momento para tirar a foto. Mas a partir de que idade? Já é uma pergunta minha. A partir de que idade a criança pode usar máscara? A recomendação é a partir do 2º ano de vida. Tá? E assim, muito novinho, sim, mas assim, a experiência mostra que as crianças estão muito participativas. Desde pequenininho, como ela acho que já vê a família toda, todo mundo usando, ela quer participar, ela quer usar. Então, assim, são poucos os casos que a gente vê da criança não aceitar. Existe? Sim, mas é muito comum ela querer aceitar e ela não tira. Ela sabe que vai botar máscara e vai pra rua, ela não tira de forma alguma. Então, assim, uma experiência até, né, que a gente nunca vivenciou e que as crianças estão muito participativas. Elas estão sabendo que existe o coronavírus e elas querem se proteger, assim, de uma forma que do pequeno ao maior, é muito engraçado como eles estão cientes e querem fazer tudo certinho. Já nasceram nesse clima, né? Já, infelizmente, né, os bebês que estão agora alcançando 1 ano e meio, 2 anos, não sabem, né, o que é o conviver num ambiente com mais pessoas, né? Eles não foram socializados, da maternidade para dentro de casa. Então, o máximo que ele conhece é ida ao posto de saúde e ida ao médico. Então, realmente, assim, tá uma situação muito complicada, né? Mas eles se adaptam bem. A gente, às vezes, no exame físico, vai fazer a retirada da máscara, o pequenininho pergunta, mas vai tirar a minha máscara? Né? Olha a que ponto chegamos de tão assim, enganjados que eles estão na proteção. E bom, isso, né? Aí surpreende a gente. Na verdade, eles já nasceram condicionados à máscara, né? Sim, eles são de uma realidade que é condicionada a realidade que eles conhecem, né? Não, das crianças maiores, às vezes, que até nem gostam, porque já vivenciam ambiente escolar, festinhas, parquinho, né? Tinha uma vida normal. E para eles adotarem essa coisa da reclusão dentro de casa e agora ainda o uso da máscara, realmente acredito que tenha sido mais difícil, né? Que já viviam outra história, então mais complicado. E eu ainda vou além, eu acredito que daqui a mais um tempo, né? Quando isso tudo acabar, sim, estas crianças que iniciaram, já nasceram, né, com essa realidade de máscara, elas vão ter dificuldade de aceitação do não à máscara. Tudo é possível, né? Vindo das crianças. Criança, né? Criança surpreendente. Eles surpreendem, assim, as reações deles. Pois é. Então, uma outra pergunta aqui. A pergunta anterior foi da Camila. Camila Silva, lá do Rio de Janeiro. Obrigada, Camila. Sim. Agora, a Patrícia Nunes, que não é a nossa Patrícia Nunes apresentadora, a Patrícia Nunes lá de Palmital, Saquarema. Ela está perguntando... Está dizendo que esse tempo, né, também não está ajudando muito, né? Assustando um pouco. Que a filha dela está gripada, que ela fica receosa de mandar para a escola. Gripada, pode ir para a escola? Sim. Hoje, a orientação que a gente tem é que qualquer sintoma respiratório, a criança não frequente a escola. Porque você não sabe se é quadro gripal, né, que é da época, você tem as rinites alérgicas e você tem o Covid. E são quadros na criança que não fazem muita diferença. Então, eles se misturam. Inclusive, a influenza, né, e a gripe, ela se assemelha muito aos sintomas do Covid. Um assemelha ao outro. Então, como que você vai, com certeza, afirmar que não é e enviar ele para a escola? Então, hoje, inclusive, é a orientação das escolas que estão passando para os responsáveis que no primeiro sinal respiratório, que fique em casa e procure a orientação do pediatra. Ele avaliou e descartou a possibilidade, a criança retorna com um laudo que está tudo bem, que pode frequentar.
Eu acho que é a questão realmente de segurança no momento que a gente está convivendo com uma doença que agora estamos começando a saber um pouco, né? Muito pouco ainda, mas que a gente sabe que a prevenção é ainda a melhor solução. Então, nesses casos, a gente tem visto essa conduta e que eu acredito que seja melhor. E o exame para essas crianças pequenas, assim, por exemplo, 1 ano, 2 anos, é o mesmo exame que é feito com os adultos? Sim, é o mesmo exame e assim, a gente tem, inclusive, segue alguns protocolos, né? Porque você não vai ficar expondo a criança a exames, e, inclusive, pelo fato das crianças terem quadros mais leves, né? O índice de casos graves é muito pequeno, graças a Deus. Então, assim, você retira ele da escola, deixa ele em observação e acompanha com o médico responsável. Mas, assim, o exame só se tiver a família toda já constatado que tem a doença e ele apresentar sintomas importantes. Aí sim vale a pena você avaliar. Sim. A pediatra, ela pode dar atestado para a criança que estiver resfriada, para ela não ir para a escola, para não perder o ano letivo? Sim, inclusive hoje é uma exigência das escolas, né? Para poder você fazer tanta proteção da própria criança, dos coleguinhas e das professoras, né? De todo mundo envolvido na situação. Então, ela vai ser avaliada, fazer o diagnóstico e orientado se pode ou não retornar às aulas. Tá. Essa pergunta foi da Rita Teixeira. Obrigada, Rita. Temos aqui também um profissional da área da educação, está dizendo que é professora, que trabalha em uma escola particular em Portugal e que lá é obrigatório o uso de máscaras. E tem todo um preparo para o aluno entrar na escola. Certo. Que o irmão dela também é professor, que trabalha no Rio. E ele disse que está difícil porque os cuidados não estão acontecendo da mesma forma que acontecem lá em Portugal. Tem alunos indo para a escola com sintomas de Covid. O que a medicina diz em relação a isso? E na verdade existe um consenso, né? Desde setembro do ano passado, né, as sociedades de medicina, de pediatria estão se mobilizando para tentar estabelecer critérios com relação a isso. Então, assim, a experiência aqui, local, né, que eu vejo, e eu converso com mães, converso com professores, e que os colégios estão tendo todos os cuidados que foram orientados. Eles tiveram uma orientação para preparar-se para retornar às aulas. Então, assim, a questão de máscaras, de distanciamento, manter o menor número de alunos na sala, né? Inclusive fazendo esse sistema híbrido, uma semana, às vezes quando a turma é muito grande, uma semana vai, a outra semana fica em casa assistindo, né, através do coisa online, fazendo a aula não presencial. Então, assim, em volta, assim, onde eu tenho conhecimento aqui na nossa região, tem sido feito esses cuidados, tem tido. Então, a princípio, foi determinado que, de acordo com cada localidade, o número de casos, como está evoluindo a doença, seria feito o retorno gradual e presencial. Então, assim, aqui na nossa região, o que eu questiono, o que eu estou vendo, as pessoas estão tendo muito cuidado. Sim, então de repente a realidade do Rio de Janeiro, uma a outra, realidade dessa escola também especificamente, porque Isso. também aqui quando a gente abre para perguntas, né, a gente abre para o mundo inteiro. Eu tenho perguntas aqui tem uma pergunta aqui da França, né? Então assim outro mundo, né? Outro mundo, né? São realidades diferentes e talvez também Portugal, talvez não, certamente Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer, a realidade lá da escola já é outra. Né? Assim como toda a cultura, que é diferente. Claro. Né? Então, realmente, não dá para comparar, né, com, né, a realidade de lá com a daqui ou de qualquer outro lugar. Né, eu acredito que, assim, né, dentro da nossa capacidade local e das orientações, a gente está dentro de uma evolução boa e estão tentando as escolas, tanto particulares quanto públicas, seguir o que foi orientado, né, como medidas de segurança. O que eu tenho visto é isso. Aliás, eu quero, né, não adianta, né, a profissional da educação que tem dentro da jornalista vai ter que agradecer. Gente, as escolas estão se empenhando, os professores estão se empenhando, a gestão escolar está se empenhando para que tudo corra bem nas escolas.
Os pais que estão mandando as crianças para a escola estão se empenhando. E eu digo isso em linhas gerais, gente. Parabéns para todos, tá? É uma realidade nova. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Está difícil desde o ano passado e com esse retorno à escola ficou realmente muito complicado. Mas com garra, com coragem, com determinação, eu tenho que parabenizar a todos os professores, todas as pessoas que estão, antes era só a saúde, né, na linha de frente, né? Sim. Agora a linha de frente da escola, não tem jeito, é o professor, é a gestão, né? Muito em especial o professor, a equipe de apoio que está ali lidando com as situações do dia a dia, coordenadores, enfim, toda a equipe escolar que se empenha para fazer com que a escola funcione e agora com esta, né, informação a mais, funcionar de modo que possa prevenir também doenças, proteger a saúde. Sim. Então, isso é muito gratificante saber que os professores estão fazendo desta forma, tá? Parabéns a todos mesmo, de verdade. E parabéns aos profissionais da saúde, né? Que chegaram chegando durante esse período aí. Sim. Infelizmente perdemos muitas pessoas, né, doutora? Muitos. Então, assim, são 18 meses, né, mais ou menos, que a gente ouve muitas histórias tristes, né, vivencia fatos que a gente nunca podia imaginar, né? Uma pandemia de uma dimensão dessa, a gente nunca poderia imaginar, né, quantos anos a gente não vê isso. E que, assim, hoje, depois disso tudo, né, é que eu vejo os pais tendo essa confiança, né, no trabalho, tanto da área de saúde quanto da área do profissional da educação e retornando com os filhos para as escolas, né? Quer dizer, isso é um ato de confiança, né, que a gente está conseguindo fazer a coisa da melhor forma. Então, assim, a gente tem que agradecer aos pais, né, que estão colaborando. E quando a gente, igual você me perguntou, não vai para a escola, que se tiver sintoma, os pais entendem, são os primeiros a questionarem, né, se vão para a escola ou não. Então, assim, a gente está tendo um entendimento e uma compreensão de todos, para a gente poder vencer esse quadro tão ruim. No coletivo. É o coletivo. Já estamos vencendo, né? Sim. Aliás, já vencemos, né? Vamos ser otimistas a ponto de dizer que já vencemos. Acalentar um pouco com otimismo. Pois é. Bom, tem uma pergunta aqui que não é não tem diretamente a ver com a pandemia. É da Renata, tá? Renata Aguiar, que está inclusive na live do Gael aí. Obrigada pela sua participação. Ela está dizendo que a dúvida dela é relacionada a uma doença que está rolando aqui na nossa região, né? Sim. Especificamente na cidade da Renata, que ela é Saquarema. Pé e boca, é isso? Síndrome da mão, pé e boca. Mão, pé e boca. Sim. E como pega essa doença? Sim, para colocar as mães mais nervosas, né? É mais uma virose. Não é uma virose nova, ela já existe, né? E ela acontece em surtos, em pequenos surtos. Às vezes numa escolinha, numa região da cidade, tá? Mas é um vírus, tá? E é adquirido como? Como todos os vírus, através de contato respiratório, de objetos, né? No ar ambiente. Então, é uma doença que geralmente é benigna, cursa de 5 a 7 dias e ela sozinha termina e evolui bem. É uma evolução que a gente chama autolimitada e benigna, sendo que, assim, em pequenos casos, ela pode criar situações mais graves. O número de lesões, tipo aftas, no interior da boca, é muito grande e a dor é intensa. Então, a criança não consegue comer, não consegue ingerir nada, ela acaba se desidratando. Ou então, coloca objetos sujos, a mãozinha na boca, aquilo faz uma infecção secundária, tem que entrar com antibiótico. Então, se cria um caso à parte. Mas, normalmente, é um caso benigno. E, geralmente, com uma semana, tudo passa. Então, não há necessidade de medicamento? Só a que a gente chama de sintomáticos. Está com dor, higiene local, está com febre. É só mesmo para a gente tirar os sintomas que a criança tem. Não tem nenhuma medicação específica, a não ser em casos mais graves, que a gente pode usar uma medicação antiviral. Mas são casos extremamente raros. E, inclusive, na China, onde um número de população, né, absurdo, e a evolução se expande, o número é muito rápido, eles já estão estudando uma vacina para o coxavírus, né, que é o vírus responsável. São duas espécies e já estão começando a ver a vacinação para poder controlar isso. Sim. Mas, a princípio, é uma doença benigna e autolimitada.
Então, para evitar, no caso, a doença, é evitar contato com quem está infectado. Você, né, por exemplo, em creche, escolinha, essa criança vai para casa. Enquanto ela não melhora, ela não pode retornar pelo fato de contaminar as outras com facilidade. Sim. Bom, obrigada, Renata, pela sua pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui também da Eveline Santos, que também não tem a ver diretamente com o Covid, né? Tá dizendo que o bebê dela vai fazer 2 anos. Como é que ela faz para tirar do peito? Eu sabia que você ia reagir assim. Porque eu mamar até 10 anos vai ser ótimo pra mim, porque eu amo amamentar. Eu acho que é uma das coisas que a maternidade... Acho que me fez assim, quando ele quer mamar, eu fico tão feliz. Sim. Mas eu não sei também, né, Evelina? Você já tá com 2, pode ser que lá na frente eu mude de opinião. Não sei não, mas vamos lá. Não, que bom, né, que tá com 2 anos e amamentando. Isso aí é o padrão ouro que a gente deseja para que todas as mães consigam, né? Mas em função de trabalho, de algumas adversidades, isso não consegue. Mas isso tudo é questão de planejamento, né? O aleitamento exclusivo até os 6 meses e após 6 meses a gente começa a introdução de novos alimentos e com isso a gente começa a colocar horários e aí vai criando-se uma rotina alimentar. E quando se percebeu, a criança já está alimentando alguns outros alimentos e se distancia do peito. Então, assim, é questão realmente gradual e vai sendo trabalhada a partir do 6º mês até o 2º ano de vida para que isso ocorra sem traumas. Não sofro agora. Eu acho que o trauma vai ser para mim quando ele disser assim, eu não quero mais. Sim. E acontece da própria criança não querer. Né? Então, é tudo uma experiência e é uma evolução. Que a partir do 6º mês a gente já começa a trabalhar para ser de uma forma bem suave, sem trauma, nem para a mãe e nem para o bebê. Não, mas eu ainda não tenho essa necessidade, meu trabalho permite, então Ótimo, deixa. Fica tranquilo e vai. Do Instagram do Matheus Teodoro, da mãe dele, Suzana, tá perguntando aqui quais os cuidados que ela deve ter ao chegar em casa da escola. Sim, é uma coisa importante, né, que inclusive nós, profissionais de saúde, fomos os primeiros a começar a aprender a conviver com isso, né, que a gente saia do foco. Então a questão toda é essa, é a higiene mesmo, né, chegou da escola, sapatinho do lado de fora, tirar a roupinha, banho, e aí pronto, estamos prontos para voltar para casa. Tá? E se dentro do ambiente de casa não existe ninguém com suspeita, né, do Covid, está todo mundo saudável, sem máscara, sem nada. Realmente é deixar tudo do lado de fora, não levar nada para o ambiente dentro de casa. Aquela loucura toda do início, né, de a gente chegar em casa e tirar a roupa do lado de fora. Eu então, né, passei gestante. Sim, o início da pandemia. Mas então... a gente estava num momento assim, no auge, né, vamos dizer, e que a gente tinha muito pouca informação. Então tudo que se fez, pode ser exagero ou não, foi útil, né? Porque estamos aqui com saúde e passando, né, pelo processo. Então hoje a gente já não vê mais esse exagero todo, mas que os cuidados de higiene não podem nunca serem deixados de lado. Isso aí é uma questão que, se a gente está conseguindo vencer, são os cuidados de higiene, né, que isso que a gente está aprendendo a fazer e que agora, associado com as nossas vacinas, né, estão protegendo e levando a gente em frente. Sim, eu acho que também nós aprendemos muito com isso, né? Aprendemos. Não só emocionalmente, não só... mas fisicamente, os cuidados com a saúde mesmo, de proteger com relação a isso, a higiene mesmo. Sim, que nós, eu particularmente, chegava do supermercado, eu não tinha o hábito de lavar, de deixar as sacolas do lado de fora, porque até então acho que ninguém atentava para uma gravidade como essa, né? Não. Mas aí depois que as coisas começaram a acontecer, eu acho que a gente começou a também ter mais cuidado e pensar, gente, como eu nunca fiz isso, né? Sim, e mais uma vez as crianças surpreendem, né? Porque elas se preocupam. Você vê, aonde a criancinha chega, ela vê um alquinho, ela estica a mão, ela vê uma pia, ela quer lavar a mãozinha. Então, assim, ela tem todo o cuidado. Então, assim, já vão ser crianças diferentes, não tenha dúvida, né? Com questão a relação de cuidados com ela, cuidados de higiene, aí a gente já vai ver uma diferença no futuro dessas crianças. Bom, temos aqui também uma pergunta da Fran, mãe da Pérola.
Como orientar a criança pequena a não ter contato, abraçar, beijar, fazer carinho? É muito difícil, porque a criança, principalmente a criança que ela já frequentava a escola e ficou reclusa. Quando ela encontra o amiguinho, ela sente falta do amiguinho, o primeiro passo, né? Que nós somos assim, né? Nós brasileiros somos assim, ela tem essa tendência, né, de aproximação, mas por outro lado, ela viveu esses quase 2 anos de uma forma tão orientada que, por incrível que pareça, ela respeita. Ela fica feliz, ela comemora, mas ela não abraça, ela não beija. Eu vejo isso no dia a dia. Então, assim, mais uma vez, me surpreende a atitude das crianças. Mas a gente aprende muito com as crianças, muito, né? Muito. A Irlana Andrade, que é nossa parceira da REC Plus Produções, está perguntando, doutora, alguma recomendação, dica importante no caso das crianças com deficiência? Bom, assim, eu não sei que tipo de deficiência, né? Então, os dela, por exemplo, ela tem 2 filhos, os 2 são autistas. Ah, sim. Na verdade, com relação à doença, né, a essa doença, a gente tem algumas restrições com relação a outros quadros, como, por exemplo, crianças que têm alguma nefropatia, crianças cardiopatas e que fazem uso de medicações que às vezes deprimem o sistema imune para controlar a doença. Então, essas crianças que fazem uso dessas medicações imunossupressoras, sim, essas teriam indicações de medicações e de cuidados especiais. Mas por ser o autista um distúrbio de comportamento, é só realmente a questão da higiene e os cuidados gerais. Não teria nada em especial. Kelly está perguntando, pode dar vitamina C com frequência à criança ou tem alguma contraindicação? Na verdade, assim, o uso da vitamina C já é quase que uma coisa de rotina, né? Que todo mundo quer dar a vitamina C. Então, hoje, o que se sabe que qualquer vitamina tem que haver a necessidade. Então, se é uma criança bem alimentada, que consegue fazer as refeições adequadas, a gente não tem que suplementar. A não ser os pequenininhos de 0 a 2 anos, que existem os padrões já pré-estabelecidos, as vitaminas determinadas. Fora isso, só se houver uma deficiência. Então, a alimentação saudável, né, rica em legumes, verduras, frutas, com muita hidratação, já supre sem necessidade de nada em especial. A Vanessa do Carmo Oliveira está perguntando, minha filha tem 9 anos, qual é a melhor vitamina para aumentar a imunidade? Alimentação. Alimentação saudável. Eu não sei porquê, mas eu tinha certeza que a resposta dela seria essa. Não sei porquê. Sim, não, mas é essa tendência até de proteção. Vamos dar uma vitamina, né? Mas assim, se realmente a criança foi avaliada por um profissional e ela tá bem, né? O crescimento, o desenvolvimento, não tem nenhuma deficiência, a gente não tem que fazer. Realmente o cuidado maior é a alimentação saudável. Tá vendo aí, né? A Irlana tá perguntando aqui novamente, como minimizar os riscos quando se trata de creche, de educação infantil. Inclusive a Irlana também é profissional da educação, tá? Parabéns aí, Irlana, para você. Ela trabalha com a gente na REC Plus, mas ela trabalha em escola também. Então, até por isso a pergunta dela, provavelmente, ela trabalha em creche, eu acho. Não, com certeza, ainda mais os pequenos que mais afligem, né? Mas, assim, é a questão toda do cuidado, né? Hoje eu vejo que, por exemplo, o número de alunos na salinha dos pequenos, menos da metade. É um número muito pequeno, né? Reduziram o tempo de estada na escola. Cuidado de higiene, da hora que ele bota o pezinho na escola, medida de temperatura, álcool gel, higiene de calçados, higiene local, né, que está intensa. Então, assim, são os cuidados de higiene. E realmente a aglomeração, que antes você tinha uma salinha cheia e agora você tem ela com um número muito reduzido. E é importante, né, porque as crianças estão sentindo falta dessa convivência. Inclusive estímulos, né, para fala, que é uma coisa que a gente está vendo muito atraso, porque ela não convive com outra criança. Alguns atrasos que a gente vai resolver só do retorno à sala. E com os cuidados que realmente eu tenho visto, a gente pode enviar nossas crianças com tranquilidade.
primeiro sinal que apresentar de algum quadro respiratório, em casa e avaliação. E assim a gente está levando bem. E vamos continuar levando bem. Vamos. Bom, até que cheguem as vacinas, né? Para os nossos pequenos. Vai chegar. Tô na ansiedade. Tô na ansiedade. Chegando. Aqui é um comentário seguido de uma pergunta. Sim. Se agasalha, não cria anticorpos. Se não agasalha, resfria. O que fazer? Na verdade, a questão é o excesso, né? Então, em nada o excesso contribui. Então, se você agasalhar demais, a criança cheia de roupa, suada, ela pode adoecer. E se você expor a criança a um ambiente extremamente frio, úmido, com pouca roupa também, essa fragilidade. Então, é não ter nenhum excesso, é encontrar o meio termo, né? Na saúde, você não pode ter excesso de nada, para ter a saúde, né? Então, nem o excesso de roupa e nem expor a criança ao frio e a extremos, né? Então, é tentar realmente fazer tudo dentro de um normal. Agora, essa questão do criar anticorpos, né? Sim. Isso a gente escuta desde criança. Não deixa o menino brincar na areia para criar anticorpos. Isso é real? Não, mas a criança tem que ser saudável. Ela tem que ter contato com a coisa que é natural, né? A criança tem que brincar ao chão, a criança tem que ter contato com o animal, a criança tem que ter contato com o mundo externo. Sim, não num ambiente extremamente sujo, mas um ambiente domiciliar, né? Que é um qual ela vive no dia a dia. Não tem restrição, ela já convive com aquilo ali, o ambiente, o organismo dela já está adaptado. Então também o excesso de ficar lustrando para ter contato, não encosta o pé no chão, também não precisa disso. Né? A gente tem sistema imunológico para isso, para criar nossas defesas. E ele cria como? À medida que ele entra em contato e ele produz nossos anticorpos. Cachorrinhos, contato. Gatos, se não tiver alergia... Desde que os animais domésticos estejam em boas condições de saúde, não tem problema. A pergunta já é minha, né, gente? Não tinha nada a ver com o tema, claro, mas eu né? precisava perguntar. Eu já estou aqui, né? Lembrei e vou perguntar. De repente, quem sabe não é a sua dúvida também. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que já foi até respondida, né? No início aí, foi a primeira coisa que nós falamos. Mas criança pode pegar Covid? Sim. Infelizmente pode, mas por outro lado, a maior parte dos casos são casos leves, no máximo estado, né, comparando a um estado gripal, e são casos que podem também ser assintomáticos. E os casos graves que existem, tá? Mas são assim em proporções mínimas. Realmente as crianças que desenvolvem o quadro grave são já os adolescentes, que o quadro já pode se assemelhando ao do adulto, ou crianças que tenham patologias, né, comorbidades. Aí sim eles podem desenvolver o quadro grave. Mas a criança saudável, a criança pequena, a gente não está vendo isso na nossa rotina. E a criança, né? Houve acho que muita dúvida, acho que foi dúvida geral em várias coisas, mas eu acho que essa questão da criança não ser sintomática, né, inicialmente, até então nenhuma criança era sintomática no início disso tudo, né? Sim. Não tinha se chegado a essa conclusão ainda. As pessoas tinham medo das crianças. Né? Criou-se um bloqueio que você... Olha, eu lembro que eu estava grávida, né, no início da pandemia e falava assim, não chega perto de criança, porque criança transmite. Né? Como é que foi isso no seu consultório? Não, mas para você ter uma ideia, no início, né, começou a pandemia, fecham-se todos os consultórios, só vai funcionar emergência. Porque não se sabia, né? Então a gente aguardou, vamos aguardar as orientações, né? O que tem, porque hoje o que se tem são observações, estudos. Então vão se somando os estudos do mundo todo, um aprendeu isso, o outro observou aquilo, e isso foi servindo de aprendizado. E um dos aprendizados é que a criança pode ter Covid, sim, mas ela pode ser assintomática porque ela tem pouca carga viral. Então ela pode transmitir, sim, mas é bem menos provável do que o adulto. E com isso houve uma tranquilidade, a gente pôde voltar a abrir os consultórios, né, as clínicas, seguindo todas as normas que as sociedades brasileiras, né, das especialidades foram orientando o modo da gente agir, e a gente conseguiu ir. Então, a mãe começou a ter a tranquilidade de retornar, porque ela viu os cuidados e a gente sabendo que a criança não desenvolvia esses quadros tão graves com a frequência que o adulto faz. Bom, deixa eu mandar aqui um grande alô para quem está online, tá? Pelo Instagram do Gael, tá bombando lá.
Coloquem aí, gente, podem marcar o nomezinho de vocês aí para eu saber quem tá aí. Jéssica, Lara, Sofia, cantora Tayane Lara, Irlana, obrigada, Irlana. Tá dizendo que chegou por aqui, já faz um tempinho que ela disse que chegou, eu não tava vendo aqui, Irlana, desculpa. Vicky Paverino, Shirley Conceição, Maria Clara, obrigada, gente, obrigada pela participação de vocês aqui, nossos modelos da REC Plus Produções, muito grata. Enfim, gente, tem uma galera, eu não tô conseguindo ver, se vocês não mandarem um oizinho, eu não consigo ver, tá? A Suzana também tá dando boa tarde dela por aqui. Enfim, manda um oizinho de vocês aí, tá bom? Pra gente mandar o alô pra vocês aqui. Doutora, profissionais da educação, né? A gente está vendo aí essa situação melhorando e as escolas retomando as atividades, os hospitais com muito menos, amém, né? Sim, número sim. De pessoas, né, infectadas, com muito mais leitos. Mas agora os professores estão ali, né, na sala de aula com as crianças, que muitas podem até ter, mas não têm sintomas. Quais são os cuidados que esses professores precisam ter? Não só professores, quando eu digo professor, porque o professor está ali muito diretamente, mas todos os profissionais que estão dentro da escola. Eu acho que assim, o adulto, né, por ele poder adquirir a doença e ninguém sabe quem vai ou não desenvolver a doença grave, é a questão da vacinação. De tudo que a gente não tem muita certeza, né, a gente não sabe medicação específica, a gente não tem ainda aquela chave mágica, né, para abrir o cofrinho, essa é a solução, é o que mais nos aponta se a opção é a vacinação. E hoje a vacinação, né, já chegando a nível de todos os professores, isso é uma grande tranquilidade. Tudo bem, a gente não tem 100% de defesa após, mas a gente tem um índice alto e a gente tem o que mais preocupa, que é a proteção contra os casos graves. Então, assim, só o fato dos professores estarem vacinados e todo mundo com uso de máscara, o menor número de alunos dentro das salas de aula, a questão da higiene, que hoje, assim, mudou completamente, eu acredito que a gente possa estar trabalhando com segurança, né? Os professores, as pessoas do ambiente escolar possam estar trabalhando com tranquilidade. Então, professores, vacinação. Ainda tem muita gente relutando, né, doutora, quanto a vacinação, infelizmente, né? Sim. Eu tenho visto aí um pessoal, eu falo, gente, né? Poxa, estamos aí. Aí tem esses memezinhos de Facebook, de Instagram, né? Que aí o pessoal fala, cara, tu tomou vacina. Na época você não sabia nem o que era vacina, só dizia que você tinha que ir lá tomar o negócio, nunca morreu, tá vivo. Tá reclamando da vacina do quanto Covid, negócio que é sério, um caso sério. E é verdade, gente. Mas tudo que é novo, né, gera polêmica. E então, é uma doença que ninguém nunca viu, uma vacina feita em tempo recorde, né? Porque o mundo... em todo mundo, os cientistas mobilizaram para trabalhar o mais rápido possível numa vacina que seria a solução. Então, assim, é uma coisa que assusta, mas ninguém sabe do que isso gerou no mundo todo, né? Hoje, se a gente já tem esse retorno mais ou menos normal às atividades, é porque a gente tem já alcançando um alto índice de vacinação. E assim, quanto maior o índice de vacinação, em breve a gente poder retornar realmente à nossa vida normal. Né, os infectologistas contam muito com isso, com a vacinação em massa, com a adesão, todo mundo fazendo as 2 doses, para que a gente tenha uma proteção maior e que as pessoas realmente possam, quem sabe, a partir do próximo ano, voltar à sua rotina normal. E um questionamento que eu tenho ouvido muito também é com relação à terceira dose, né, da vacina. Né, gente, eu acredito assim que... as pesquisas, eu acho que no início a dificuldade das pessoas compreenderem a questão da importância da vacina foi por conta da rapidez na pesquisa mesmo, como a senhora falou. Né? Agora, o fato de existir a terceira dose, o que isso significa, entre aspas? Que assim, a indicação da terceira dose inicial vão ser as pessoas de maior idade, né? Os mais idosos. Porque, com certeza, o sistema imunológico dele já não está mais capaz de responder o que a gente espera com 2 doses. Então, uma terceira dose por maior segurança. Então, assim, é compreensível. Não é nada alarmante e isso aí, eu acho até pelo contrário, que boa coisa, vamos proteger as pessoas de mais idade.
né? E eles são os primeiros, hein? Como eles confiam na vacina e querem se vacinar. Que bom. Que bom. E tomara, todos deveriam estar pensando dessa forma, né? Com certeza. Querendo se vacinar, nós ficaríamos felizes. É um questionamento que diariamente eu vejo, né? Eu tenho das mães com os pequenos, né? Então, assim, hoje a gente já chega até 12 anos com toda a segurança e já estão sendo feitos estudos a partir de 6 meses de vida. Então, assim, é uma luz que está lá chegando, né? Vamos aguardar, boas notícias. Vai chegar lá, vai chegar lá. Bom, deixa eu ler uma pergunta aqui. Da Renata, novamente. Sim. Pergunta para a doutora Juju, porque, gente, quem não sabe, é a doutora Juju para os íntimos, tá? O Gael também é a doutora Juju. Pergunta para a doutora Juju, um menino de 3 anos pegou o resultado hoje, deu positivo para a Covid. O médico da emergência do hospital, não vou citar aqui o hospital, não prescreveu nada para a criança. Quais medidas essa família deve tomar? Com relação à prescrição de medicação, a gente não tem protocolo para criança. Não existe medicação nenhuma específica, a não ser sintomático. Remédio para febre, remédio para tosse, tratar o sintoma que ele apresente. Sim. E agora, no ambiente domiciliar, ele tem que ser feito isolamento, né? Essa criança deve permanecer 14 dias sem contato com os familiares. Mas, inclusive, investigar os familiares, né? Porque se ele já estava em casa, podia já ter um tempo assintomático. Sim. Então, acredito que seria bom até investigar todos os que frequentem esse ambiente familiar. Gente, olha, essa temática de hoje, eu acho que além de esclarecedora, né, doutora, até porque a gente está falando aqui de criança, né, e quando a gente fala de criança, sim, com certeza, acho que torna-se ainda mais importante, né, o tema Covid, né. A mãe pode voltar a trabalhar quando acontecer isso, se ela tiver, tem a pergunta aqui. Se ela tiver Covid? Não entendi. Ele estava com tosse e febre. A mãe pode voltar a trabalhar? A mãe de quem, Renata? A mãe da criança? A mãe também está com Covid? Não entendi. Fala aí pra gente. Isso. Jaqueline, obrigada pela sua presença aqui na nossa live. Jaqueline aqui. Gente, nós estamos aqui pela Cabo Frio TV, canal 10. Tá atendendo também pelo Instagram do Gael Model Oficial, tá? Se você ainda não segue lá, que a gente está sempre trazendo temas relacionados a crianças, tá? Tirando dúvidas de mamães, hoje com a doutora Juliana, já conversamos com outros profissionais também, da área da saúde, da área da educação, tirando dúvidas dos pais. Então, segue lá e acompanha também, se você ainda não segue, Cabo Frio TV, Facebook, Instagram e também pelo YouTube, onde além da TV é transmitido também ao vivo, tá, gente? A Jaqueline Almeida tá dizendo, tia Ju, a melhor. Obrigada. A Suzana tá perguntando aqui, quanto tempo normal os olhos do bebê ficam saindo secreção se tem conjuntivite, é isso? Acho que é isso. Você tá com conjuntivite? Tá com conjuntivite. Quanto tempo fica saindo secreção dos olhinhos? Logo assim que começar o tratamento, né, que geralmente é com colírio à base de antibióticos, 48, 72 horas você já tem melhora. Então é isso, Suzana. A Simone Cavalcante, obrigada, Simone, Simone também da área da educação, gestora escolar. Enfim, gente, eu acredito que a gente não vai conseguir. Eu acho que a minha voz da consciência não me mandou avisando aqui que eu tô no tempo ainda não. Avisou? Não? Então tá bom. Então tá tranquilo. Então deixa eu ler aqui a pergunta do Kaique Ramos, lá de Nova Iguaçu. Kaique tá dizendo que o filho dele tem 4 anos, está com sintomas de Covid. Orienta a levar ou não num pronto atendimento. A gente até falou sobre isso aqui, né, Kaique? Mas vamos lá, doutora. Sim, com certeza, porque o diagnóstico tem que ser feito, né? Inclusive porque ele pode não ter muito sintoma, mas ele pode, já que se ele tiver com o vírus, transmitir para os familiares. Então, sim, com certeza tem que ser feito o diagnóstico ou excluído esse diagnóstico. E geralmente nos pronto atendimentos você consegue fazer o exame, né?
Então, é o local mesmo indicado. Sim, a Renata tá esclarecendo aqui a dúvida dela anterior. Minha dúvida é a seguinte: a mãe do menino testado para Covid pode voltar a trabalhar tendo contato com o filho? Tem apenas uma semana. Não, se ela teve contato e ele tem o diagnóstico, para ela voltar a trabalhar, ela tem que fazer o exame para poder saber se ela tem ou não. É o mais seguro. Então é isso. Realmente, se de repente ela tem, vai logicamente transmitir para as pessoas que trabalham com ela. Já aumenta o risco, né? Luana Goulart de Souza, obrigada, Luana, pela sua participação por aqui. Gente, eu queria, doutora, agradecer muitíssimo a sua participação, não só nessa live, obrigada. Não só aqui no programa REC Plus Entrevista, Sim. mas nas nossas vidas, nas vidas de tantas crianças, né? Eu jamais perguntaria aqui agora se você teria uma estatística de quantas crianças passaram pelos seus atendimentos, né, nos diversos locais onde você já trabalhou. Mas se você se sentir à vontade de fazer um chute, eu deixo, tá? Não tem como. É como me perguntar quantos alunos já passaram por nós, né? Não tem como. Exatamente. Mas que assim, né, é sempre um grande prazer. A gente recebe de braços abertos e assim, graças a Deus, eu amo o que eu faço, gosto do que eu faço e quero continuar fazendo ainda muitos anos. Não quero estatística. Por favor, né? continua. Vamos continuar. Por favor, continua. Te agradece muito, tá? De coração. E pode deixar que todas as vezes que a gente precisar, a gente vai chamar de novo, porque eu não vou me fazer de rogada. Tá? E quero te parabenizar pelo seu trabalho eficiente, não só como médica, porque uma formação é muito pouco para um profissional. Ao meu ver, eu acho que o profissional, ele não pode ser só jornalista, ele não pode ser só professor, ele não pode ser só técnico, né? Sim. Ele tem que ser humano acima de tudo. E a gente percebe o carinho, a forma humana como você trata os seus pacientes, né? O respeito, né? A consideração, né, pelo ser humano. O atendimento fora de hora, né, fora da hora do trabalho, que eu sei que independente de qualquer coisa, independente da pediatria, você é um ser humano. Né? Você tem os seus momentos de lazer, tem os seus momentos de estar com a sua família, né? Mas esse carinho de sempre estar tentando atender, né, o mais próximo possível da solicitação, né? Sim, isso é um grande prazer. Isso acho que isso é uma maior demonstração de carinho, de afeto pelo ser humano. E uma grande demonstração é a forma como você recebe as pessoas no seu consultório, as crianças, os pais, né? E tira as dúvidas e acalenta, né? Porque eu acho que o pediatra, principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem, né? Sim, a gente tem, né? Eu acho que é até uma obrigação, né? Porque é tudo muito novo, né? E aquela coisinha pequenininha, cheguei! E a gente às vezes pensa assim, nossa, fiz uma pergunta tão boba, né? E a gente tem a resposta, mesmo sabendo que a sua pergunta foi boba, sabe? Gente, mas eu fiz essa pergunta mesmo, mas eu tenho a dúvida, então eu vou fazer. E sempre com muito respeito, com muito carinho, né? Com muita atenção. E isso torna você uma profissional de excelência junto com a sua formação, junto com todo o contexto do seu trabalho, tá? Meus parabéns de verdade, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a todos os que estão aqui com a gente pela live do Gael, os que estão aqui pela Cabo Frio TV, canal 10, tá? Nós estamos para 17 municípios, tá? No estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer muitíssimo a sua audiência e fica sempre ligado por aqui, que você vai sempre ter informações. Doutora, deixa suas considerações finais. Sim, agradecer novamente o convite, né? E esse carinho que a gente recebe, que isso aí é uma coisa que realmente só a gente que é pediatra entende, esse carinho todo. E que assim, eu acredito que a gente tem que ter realmente consciência, né? Que a gente ainda não está livre da pandemia, estamos evoluindo e que hoje, além dos nossos cuidados de prevenção, a vacina é a melhor solução. Então, que a gente não... Se a gente puder incentivar, a gente puder orientar, que as pessoas realmente abracem essa causa e vamos juntos, porque você se protege o seu familiar, né? Protege o todo. E eu acho que é o momento, né? A pandemia mostra que a gente tem que estar junto, que todo mundo fazendo tudo em prol, ajudando o outro, você se protege todo mundo e a gente conseguir vencer.
E vamos esse é meu vencer. recado. Eu ia encerrar, mas eu não posso deixar, gente, de falar um comentário que acabou de chegar aqui da Camila Ligori. Que ela tá dizendo que você é o grande exemplo dela. Obrigada, até me emociona. Emocionou a mamãe. E grande exemplo e seguiu os passos, né? Da medicina. Medicina, ela é dentista, né? É, odontopediatra. Ai. E trabalha junto com a mãe, que inclusive tem uma pergunta aqui da Irlana: onde encontrá-la, doutora? Tem aqui vários pontinhos de interrogação. É fácil. Responde essa pergunta, doutora. São 2 consultórios agora, Araruama e Bacaxá, é isso? É isso. Deixa aí o contato para as pessoas que... Sim, você quer deixar a seguir no... Isso, vai estar passando aí pela sua tela agora o contato dela, tá? E a gente também deixa aí no canal do Gael, tá bom? Isso. E agradecer, gente, entrou uma galera aqui, Vânia Silva, Maria, Mariana, Patrícia, Carla. Gente, obrigada. Obrigada de verdade pela participação de vocês. Novas lives virão e, lógico, novos programas REC Plus Entrevista também, porque hoje a gente só está retornando. Muitas novidades vêm por aí. Quero agradecer Carolina Ferrer Boutique, tá? Que me veste, não só hoje, como sempre. Obrigada. Espaço Lubiel Estética, muitíssimo obrigada também. E Estúdio Couifer JN. E também agradecer a Jequiti Sirlene Gomes, nossa nova parceria, tá bom? Já vou me despedindo de vocês. Doutora Juliana, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram por aqui com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo REC Plus Entrevista.